e no vídeo de hoje eu vou explicar como agendar data limite. É mais uma funcionalidade da agenda. Lembra que eu falo para você e para todos que me acompanham já há um tempo, a agenda ela só pode ir para a agenda o que tem data e hora para acontecer, podendo envolver uma outra pessoa ou não. Como que é isso? Você só vai colocar na agenda, por exemplo, pagar uma determinada conta. Isso tem data para acontecer, então tem que ir para a agenda. Uma reunião com uma determinada pessoa, isso tem data e hora para acontecer, então tem que ir para a agenda. Por que que tem que ir para a agenda só o que tem data e hora para acontecer, envolvido uma outra pessoa ou não? Porque senão tudo você vai tender a colocar na agenda. E sua agenda vai virar uma bagunça e vai acabar não acontecendo muitas coisas não. Então o que é item de ação vai para item de ação, o que é projeto, projeto, mas o que é agenda tem que ir para agenda. Eu vejo muitas pessoas usando a agenda e não saem do lugar com a agenda porque tudo que tem vai para a agenda. E se você anotar na sua agenda, por exemplo, alguma coisa que não tem a data e hora para acontecer e você não fizer naquele dia, você vai ter que ficar remarcando a agenda. Se for uma agenda eletrônica, beleza, ainda é mais fácil. Mas se é uma agenda de papel, você tem que ficar passando de um dia para o outro e isso não é legal. Pode ter certeza, eu já fiz e não funciona muito bem. Então a ideia de hoje veio de duas histórias. A primeira história é que nós estamos com um problema aqui no colchão em casa e o colchão tem garantia e tal, e aí nós estamos esperando um técnico vir até aqui para dar uma olhada, para ver que se o colchão está selado mesmo, ou se foi uma falta de adaptação nossa, meu e da minha esposa, nesse colchão de mola. Então a gente está sentindo algumas dores nas costas e não está bacana o colchão. E aí a gente precisa que esse técnico venha aqui dar uma olhada para ver o que vai fazer com esse colchão. Daí o que eu fiz? Nós conversamos com o pessoal que forneceu o colchão para a gente semana passada. Daí eu fui na agenda e o que eu fiz? Aí está a terceira opção de você usar a agenda. Eu agendei a data limite. Então eu coloquei lá, foi ontem, eu coloquei lá assim, o técnico do colchão já era para ter vindo. Então isso, você usa a agenda para agendar uma data limite. Eu uso muito a agenda também em documento de carro, por exemplo, declaração de imposto de renda. Como são ciclos e são tarefas que têm que ser executadas anualmente, eu vou lá e coloco, por exemplo, pagar IPVA do carro. Aí depois que eu fiz todo, aí eu uso a agenda para ter um lembrete. Lembra que se eu coloco ela no dia, vamos pôr que eu quero agendar lá para pagar o IPVA do carro, para lembrar, na realidade, de pagar o IPVA todo dia 10. Aí eu coloco lá, pagar IPVA do carro. A partir do momento que eu olho minha agenda todos os dias, né? Lembra da parte de processamento de caixa de entrada. A primeira coisa que eu processo é a agenda. Aí eu vejo lá, tem que pagar IPVA do carro. O que eu faço? Muitas vezes eu pego o meu documento de material de referência, se tem alguma coisa lá para pagar IPVA, se tem alguma anotação, alguma coisa que eu fiz ao longo do ano. E se não tem nada no documento de material de referência do carro, por exemplo, eu tenho lá anotado, por exemplo, que se eu pagar o IPVA do carro, tem 10% de desconto à vista. Então, isso eu vejo no material de referência. Aí eu pego pagar IPVA do carro e coloco na minha lista item de ação. Daí eu vou executar todo o processo de pagar o IPVA do carro. Eu tenho que ir lá no banco, eu tenho que verificar em quantas vezes eu vou pagar, se eu vou pagar à vista, eu tenho que pagar o boleto, tenho que ver se deu débito realmente. E aí depois eu vou no site do Detran e verifico se o documento foi pago. A partir do momento que eu recebo a notícia do site que o documento foi pago e eu tenho a data limite, tá vendo que eu já começo a usar a agenda outra vez. Então eu tenho a data limite para que esse documento chegue. Aí vamos supor que depois que eu paguei tem 10 dias. Eu vou na agenda, conto 10 dias para frente e anoto lá. O documento do carro já era para ter chegado. E aí você tira isso da cabeça. Quando chegar a data limite, você vai olhar e fala, opa, o documento do carro já era para ter chegado. E se não chegar, não tiver nada, ter acontecido algum erro, alguma coisa assim, você vai no documento de referência. E aí no seu documento de referência você vê o telefone que você tem que ligar, o site que você tem que verificar. Então, as duas coisas que eu tinha para passar para você hoje era exatamente essa. Agendar a data limite e agendar lembrete. Na realidade eu falei que ia falar uma só, que era a data limite, mas eu acabei lembrando no meio do vídeo aí sobre o lembrete. Então você pode usar a agenda para isso também. Você anota uma determinada data para lembrete, que você vai executar um monte de ações e processos ali dentro, e aí sim depois você anota uma data limite para
aquele projeto, é um projeto cíclico. O IPVA do carro, por exemplo, é um projeto cíclico. Ele acontece todos os anos, então é algo cíclico. Você bota para lembrar e você coloca uma data também para uma data limite para fechar isso aí. Bom, a ideia do vídeo de hoje era essa, era mais uma forma de você usar a agenda. É uma ferramenta fantástica. Eu não vejo uma pessoa hoje se organizando sem ter no mínimo uma agenda e uma lista de itens de ação. Se você gostou do vídeo, clique no gostei. Se você não gostou, clique no não gostei, para saber se eu estou indo no caminho certo. Se tiver dúvidas, perguntas, pode fazer aí embaixo, o próprio YouTube vai me notificar sobre isso. E se você gostou mais ainda e quiser acompanhar o canal, se inscreva, que aí toda vez que eu mando um vídeo novo, eu estou postando um vídeo por dia hoje, e bem de manhãzinha chega um e-mail para você lá com um vídeo novo meu. E é isso aí. Um abraço e nos vemos até no próximo vídeo.